a dedicação, pensando numa melhor forma de apresentação do curso e de recepcioná-los nesse novo semestre que se inicia. Eu trago algo, antes da gente começar a nossa atividade, eu trago alguns informes. Se vocês não estiverem me escutando, pessoal, peço a gentileza que me avisem. Sim, o som tá bom agora, Monique. Antes estava com delay, mas agora já tá bem bom. Estou escutando bem. Pessoal, me escutam? Sim. Me escutam, pessoal? Estou escutando. Sim, Monique. Tá, é que eu... Tá, ótimo, eu tive que sair do computador e entrei pelo celular. Acho que agora vai ficar melhor, tá? Eu peço desculpas pelo pequeno imprevisto tecnológico aqui em casa. Mas, enfim, antes da gente começar a nossa atividade de hoje, de apresentação dos grupos de pesquisa que estão vinculados ao curso de serviço social, eu gostaria, primeiramente, de passar alguns informes. Tá? O primeiro informe, relacionado à lista de presença. É importante que todos os discentes assinem essa lista. A professora Monique Damascena até lembrou que essa lista ela fica disponível até 15 minutos depois do final da atividade. Mas para o final, né, das apresentações, a professora Monique e a nossa acadêmica Bruna Jacques estarão disponibilizando essa lista pelo chat. Então, é importante que vocês assinem. Quem não conseguir assinar, entre em contato com a coordenação de curso. Em relação ao ajuste de matrículas, eu vou dar uns informes aqui em nível de coordenação de curso. O ajuste de matrícula ele vai até o dia 11, ou seja, até sexta-feira. Então, é importante vocês também se atentarem para esses prazos. As solicitações de trancamento de disciplina, elas são realizadas pelo GURI. A solicitação de inclusão em disciplinas, elas são realizadas via requerimento que é enviado para o e-mail da coordenação de curso. Mas se vocês tiverem alguma dúvida em como proceder, vocês encaminham e-mail para a coordenação de curso. Depois eu vou disponibilizar novamente no chat o meu e-mail, que é moniquevieira@unipampa.edu.br, e o e-mail da coordenação de curso. Tá? Solicitações de matrículas, tá? Outra questão, pessoal, que é importante, em relação à chamada, a gente está com um edital de apoio digital, né? Esse edital, ele tem como objetivo selecionar acadêmicos de todos os cursos de graduação que possam auxiliar os professores na condução das aulas, realização de contato com os alunos, auxílio os alunos no acesso às plataformas digitais, ao acesso ao e-mail institucional. Qual é a situação do nosso curso? A gente teve 3 inscrições,
No entanto, essas inscrições elas não puderam ser homologadas devido ao não preenchimento da ficha de avaliação do currículo Lattes. Por que eu trago isso? Porque não foi só uma particularidade das inscrições do nosso curso, isso aconteceu em vários cursos, e o edital ele vai ser reaberto. Eu estou esperando, nesse momento, as orientações da nossa coordenação acadêmica, para logo, em breve, a gente poder lançar novamente esse edital e divulgar ele de uma forma mais ampla, para que os demais alunos também possam participar. Um lembrete importante, hoje é o nosso segundo dia de atividades, e amanhã é a nossa atividade de encerramento, com a live Vínculos de Proteção na Transpandemia e Pós-Pandemia, com a doutora Abigail Torres e a mediação da nossa colega, a professora Andréia Cristina Almeida. Ressaltando que essa live, ela é promovida pelo projeto de extensão Acesso, né, que estabeleceu uma parceria muito importante com a Comissão de Curso de Serviço Social. A live ela vai acontecer no canal do YouTube Serviço Social Unipam. Em relação à nossa atividade de hoje, né? Então, essa atividade ela tem como objetivo apresentar a todo o corpo docente os grupos de pesquisa que estão vinculados ao curso de serviço social. Então, a principal finalidade da gente organizar as atividades dessa tarde são no sentido de fortalecer a participação de vocês nas pesquisas, né, instigando o fortalecimento dos princípios formativos do serviço social, que são a dimensão investigativa e a dimensão interventiva. Então, a pesquisa, ela vai ter uma grande contribuição no sentido de possibilitar a formação de profissionais qualificados, de profissionais críticos e atentos às diversas particularidades e à dinamicidade da realidade social. Outro ponto, né, que é importante ressaltar, que a atividade de hoje, assim como a atividade de ontem, ela também está sendo gravada para posterior consulta, né, pelos colegas discentes que não puderam participar hoje. A professora Monique Damasceno informou que a atividade de ontem ela já está disponível no canal do YouTube do Serviço Social Unipam. Agora eu vou falar um pouquinho aqui dos grupos de pesquisa, de como que a gente organizou a participação de cada um. Nós temos atualmente no curso de Serviço Social 4 grupos de pesquisa. O grupo de pesquisa em Trabalho, Formação Profissional em Serviço Social na América Latina, o GTFOPS, que é coordenado pela professora Rosilane Guilherme, pela professora Solange Bervig. O grupo de pesquisa em Políticas Sociais, Questão Social e Relações de Exploração e Opressão, o GPEXO, que é coordenado pela professora Jana Pedersen e pela professora Elisângela Maia Pessoa. O grupo de pesquisa em Gênero, Ética, Educação e Política, GEP, coordenado pela professora Jaqueline Carvalho, que hoje contará com a representação do mestrando Everton Ferreira. E o grupo de pesquisa em Interseccionalidades, Direitos Humanos e Fronteira, o GIDIF, coordenado pela professora Simone Barros de Oliveira e por mim, professora Monique Vieira. Então, esses são os grupos que hoje irão apresentar para vocês quais são as propostas que eles têm em nível de projetos de pesquisa, de produções, de participações em eventos, trazendo quais são as linhas de pesquisa e qual é a melhor forma de vocês também estarem se inserindo e contribuindo para a produção do conhecimento. Assim que os grupos começarem as suas apresentações, a gente vai disponibilizar no chat os endereços eletrônicos dos líderes desses grupos de pesquisa, para que vocês possam também entrar em contato, né, conversar e solicitar a inclusão de vocês em algum grupo ou alguma pesquisa, ok? Então,
a pesquisa, juntamente com o ensino e com a extensão, elas fazem parte do tripé das universidades. Esse tripé das universidades, composto pelo ensino, pesquisa e extensão, está estabelecido no artigo 207 da Constituição Federal, que vai tratar da indissociabilidade desses 3 elementos para a formação no ensino superior. O que isso significa? Significa, pessoal, vou pedir a gentileza que vocês desliguem os microfones, porque senão dá interferência e vocês vão acabar não entendendo aquilo que eu estou dizendo, ok? Obrigada. Então, a indissociabilidade diz respeito à oferta, né, desses 3 elementos que são centrais na universidade. Não há, pensando uma perspectiva mais crítica da universidade, não há como hierarquizar o ensino, a pesquisa e a extensão, não há algum deles que seja mais importante. Eles se associam dentro de uma unidade. Então, é importante que a graduação ela não fique restrita apenas ao espaço de sala de aula, mas ao contrário, que vocês possam circular em todas as possibilidades e oportunidades que a Unipampa tem a oferecer para vocês. Esse encontro que a gente organizou hoje é nesse sentido de promover os nossos projetos de pesquisa e possibilitar vocês conhecerem, mas também participarem e contribuírem para a produção desse conhecimento e para a qualificação da formação acadêmica de vocês. Em relação, né, à pesquisa no âmbito da formação profissional, como eu disse anteriormente, a pesquisa ela assume um lugar de centralidade nas diretrizes curriculares para o curso de serviço social, juntamente com a dimensão interventiva, a dimensão investigativa que diz respeito à pesquisa, faz parte dos princípios de formação, para a formação dos assistentes sociais. Então, o nosso currículo aqui na Unipampa, do curso de Serviço Social da Unipampa, ele vem no sentido de atender as nossas diretrizes curriculares e da pesquisa assumir sua centralidade. O que eu quero dizer com isso? Que a pesquisa ela não fica restrita somente à disciplina de pesquisa. Por isso, a importância de vocês também alimentarem a formação a partir da imersão em projetos de pesquisa. Tem uma perspectiva teórica que eu, particularmente, eu trabalho muito nas aulas de pesquisa, e também com os meus próprios bolsistas, que é uma perspectiva na qual o Pedro Dema apresenta da importância da pesquisa para o ensino, né? Ele traz que a pesquisa ele é a principal fonte de alimentação do ensino, ou seja, um professor que não se dedica à pesquisa, ele não tem potencialidade, vamos pensar assim, potencialidade de análise dessa realidade. Por isso, ele vai fazer a defesa da importância da pesquisa como eixo central para a formação de profissionais. E aí a gente traz dentro da particularidade do serviço social a pesquisa como uma potencialidade de construção de uma educação que ela é libertadora. Então, quando essa educação ela é libertadora, ela possibilita não somente a instrumentação técnica dos alunos, mas principalmente o desenvolvimento de uma consciência crítica, de um olhar sensível, de um olhar mais acurado sobre a dinâmica da realidade social. Então, a pesquisa, né, trazendo dentro dessa perspectiva de uma potencialidade de libertação por meio do conhecimento científico, ela possibilita o rompimento, né, com perspectivas que reforçam a dominação. Então, teorias e epistemologias que têm como objetivo silenciar e desvalorizar vozes, histórias e experiências, elas não entram
vamos dizer assim, dentro da perspectiva que o nosso curso aqui na Unipampa assume. Então, a pesquisa, ela vai assumir esse lugar que é fundamental para a formação profissional de vocês. É imprescindível para os assistentes sociais, no sentido de construir intervenções profissionais realmente atentas às necessidades dos seus sujeitos, que esses profissionais, eles tenham conhecimento da realidade, que eles assumam e que eles desenvolvam uma dimensão investigativa. Essa dimensão, ela deve ser estimulada já no início da graduação. Por isso, nosso momento aqui hoje da gente poder discutir, mas principalmente apresentar a vocês as possibilidades de inserção dos alunos nos grupos de pesquisa. Eu organizei essa fala bem introdutória só para vocês mais ou menos poderem entender a sistemática das atividades da tarde de hoje. Então, o que é um grupo de pesquisa? A gente está falando desde o início, né, da importância de vocês se inserirem nesses grupos. Mas o que consiste esses grupos? Se vocês forem procurar, existem várias denominações do que é um grupo de pesquisa. Mas todas elas têm um elemento comum, que é entender o grupo de pesquisa como uma comunidade de pesquisa. Então, no Brasil, os grupos de pesquisa, eles são regulamentados pelo CNPq. O CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, o CNPq ele é um órgão público que tem como objetivo financiar e estimular as pesquisas científicas e os pesquisadores no âmbito do Brasil. Então, o grupo de pesquisa, ele vai consistir nessa comunidade que irá reunir pesquisadores e alunos, e técnicos, tá? Dentro de um objetivo que é comum, né? Produzir conhecimento científico. Como vocês devem ter percebido, os grupos de pesquisa, eles são coordenados. Então, eles são coordenados pelos líderes e pelos vice-líderes. Como que se escolhe, né? Como que se chega a escolha desses profissionais, desses professores para a liderança desses grupos de pesquisa? O CNPq, ele aponta algumas características que esses professores eles devem possuir. Primeira, né, a experiência e o destaque na liderança do campo científico, ou seja, são professores que desenvolvem pesquisa, são professores que possuem um envolvimento profissional e permanente com a atividade de pesquisa. As ações dos grupos de pesquisa, elas são divididas em várias, como vocês vão conseguir identificar na fala dos grupos de pesquisa mais adiante. Então, esses líderes, eles são os responsáveis por organizar toda a dinâmica, toda a sistemática que compreende aquele determinado grupo de pesquisa. Como vocês vão escutar mais adiante, os grupos de pesquisa, eles são divididos em algumas linhas de pesquisa, ou seja, a orientação, né, para a produção do conhecimento, é a orientação para a elaboração das pesquisas e dos estudos. Então, essas linhas de pesquisa, de uma forma bem sintética, a gente pode entender como as grandes temáticas que serão discutidas por aqueles grupos de pesquisa. Em relação às atividades dos grupos, a gente pode elencar a elaboração de projetos de pesquisa, o estudo da literatura, a realização de encontros e de outras atividades que envolvam não somente os integrantes do grupo de pesquisa, mas também a comunidade externa, no sentido de possibilitar a socialização e a divulgação democrática do conhecimento científico. O desenvolvimento de modelos teóricos, de teorias que surgem a partir dessas pesquisas, a cooperação com outros órgãos de pesquisa, a participação em eventos, a escrita e a publicação
dos resultados das pesquisas. Isso vocês vão conseguir visualizar agora na fala dos professores. Então, enfim, pessoal, eu sei que são nessa primeira semana, então a gente está bem ciente que esse aglomerado de informações, muitas vezes, elas podem acabar se esvaindo. Então, mas a gente traz essas proposições, a organização dessa semana, no sentido de que vocês conheçam a Unipampa, conheçam o curso de serviço social para além das ofertas das disciplinas. O curso, ele não consiste somente no ensino. Como eu disse anteriormente, o curso ele é constituído também pela pesquisa e pela extensão, que irão se materializar em projetos, em ações, mas também na organização dos nossos grupos de pesquisa. Pessoal, então eu vou depois deixar disponível para vocês no chat os e-mails dos líderes dos grupos de pesquisa, conforme vocês forem escutando as propostas desses grupos, as temáticas nas quais eles se destinam a estudar, a pesquisar, vocês podem entrar em contato. Tá? Então, é uma ação de envolvimento, primeiramente voluntário, né? Quando a abertura de editais de seleção de bolsistas, a gente divulga de uma forma bem ampla e vocês também podem estar participando com bolsas remuneradas ou participando dos projetos de pesquisa de forma voluntária, que tem uma contribuição muito significativa para a formação de vocês. Então, eu queria agradecer esse primeiro momento e sintam-se à vontade em nos procurar para que a gente possa, enfim, estar conversando com vocês e inserindo vocês nos nossos projetos e nos nossos grupos. Eu passo de imediato a palavra para as professoras dos grupos de pesquisa GTFOPS e GPEXO, a professora Rosilane, a professora Jaina, a professora Elisângela e a professora Solange. É isso, pessoal. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Peço desculpas aqui pelo pouquinho de demora que travou meu microfone bem na hora da fala. Bom, mas enfim, quero acolher a todos e a todas, inicialmente, em nome do GTFOPS, grupo que eu e a professora Solange coordenamos atualmente. Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria estar aqui nesse momento junto, né, com os colegas docentes, com os demais grupos de pesquisa, com os alunos ingressantes, com os veteranos, para a gente poder compartilhar esse momento tão importante, né, que é de partilha, que é de informação, e que até para nós foi um grande desafio, né, nos desafiou a pensar o nosso histórico enquanto grupo de pesquisa. Deixar a saudação para as demais colegas, para depois a gente falar um pouquinho aí como a gente pensou em organizar a nossa fala e o porquê que esses dois grupos estão juntos nesse momento. Passo a palavra para as colegas. Bem, então, boa tarde a todos e todas. Obrigada, professora Rosilane. Primeiro, boa tarde aos colegas professores e bem-vindos, né, aos novos estudantes do curso de Serviço Social e bem-vindos ao retorno do semestre, os nossos já conhecidos estudantes, né. De forma bem breve, então, né, eu estou no grupo junto com a professora Rosilane e daqui a um pouco a gente vai estar, então, apresentando o grupo. Então, só uma saudação inicial e deixar a professora Rosilane fazer a apresentação. Professora Jaina, quiser, né, uma fala de acolhida para os colegas antes da gente iniciar. Olá, pessoal, tudo bem? Cumprimento especial, então, aos discentes, né, especialmente aos calouros e calouras. Sejam bem-vindos e bem-vindas, sintam-se abraçados, né, mesmo que virtualmente. Estamos todos ansiosos e ansiosas para dar início às nossas atividades, né?
e já estão sendo brindados, então, com essa semana de acolhida, né, não só para os calouros, mas para todos os discentes do curso de serviço social. Sou a professora Jane, então, né, assistente social, docente do curso de serviço social, e juntamente com a professora Elisângela, estamos na liderança do grupo, né, o GPEXO, e estaremos aqui, então, depois falando um pouquinho sobre esse grupo de pesquisa em nome de todos os demais membros, né, pesquisadores desse grupo. Então, cumprimentos também aos nossos colegas, professores do curso, e em especial aos discentes. Boa tarde a todos. Então, pessoal, não lembro se eu disse o meu nome, né? Meu nome é Rosilaine, principalmente para os nossos alunos ingressantes aí para conhecer, né? Enfim, os professores. Desculpe se eu não falei, ou se eu falei, estou repetindo. Nós pensamos o seguinte, né? Nós temos um histórico, tanto o GTFOPS quanto o grupo, o qual a professora Jane e a professora Elisângela, que é o grupo de políticas sociais, questão social e relação da exploração e opressão, né, um histórico em comum. Daí nós pensamos em organizar essa apresentação hoje, sistematizamos brevemente, assim, alguns dados, falar um pouquinho do nosso histórico. Nós organizamos, então, em alguns tópicos que a gente optou por projetar, para ter essa imagem também, né, além da nossa fala, vocês poderem ir acompanhando ali através do dito PowerPoint, algumas informações, até mais fácil talvez de anotar, então a gente optou por esse apoio que seria então o PowerPoint. Então a gente vai projetar um pouquinho aí algumas informações, vamos ir falando, conversando. A ideia é bem de informação, de troca mesmo. Inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso histórico, alguns trabalhos em conjunto, e obviamente cada grupo vai ter aí o seu espaço de fala, falando da sua especificidade. Afinal de contas, que grupo é esse? Que objetivo ele tem? Quais são realmente as linhas de pesquisa? Enfim, né? Então, informações de aproximação, a gente pensou também em não trazer muitos dados, enfim, que a gente até poderia, né, talvez, trazer aqui para vocês nesse momento, mas a gente optou para trazer essa aproximação e, obviamente, deixar esse espaço aberto, essa porta aberta aí para a gente seguir aí as trocas ao decorrer do semestre, enfim, dos semestres, tá? Então, peço licença aqui para vocês que eu vou fazer a inserção aqui do nosso PowerPoint. Ainda estamos aprendendo essas tecnologias aqui, então vou fazer o teste. Vou inserir aqui a nossa apresentação. Temos esse momento de tensão sempre, né? Quando a gente vai buscar para compartilhar, sempre a gente fica com essa expectativa. Vamos ver se vai dar certo, mas acredito que sim. Vamos ver. Pergunto se já está aparecendo para vocês. Acho que agora, né? Ele tem o tempo próprio, seu tempo próprio, sim, para a apresentação. Tá bem assim, pessoal? Conseguem visualizar bem? Só a tela do computador? Pergunto se está aparecendo ou só a tela do computador? Só a tela do Google Meet, Rose. Só a tela? Deixa eu tentar novamente aqui, então. Vou interromper o compartilhamento. Vou voltar aqui.
Vamos tentar de novo. Agora sim. Beleza. Muito bem. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Mas, enfim, pessoal, então, estão todos me ouvindo bem? Se alguém puder falar, que agora eu não estou enxergando mais o chat. Sim. Estamos entendendo. Tá, obrigada. Sim, Rose. Obrigada, ótimo. Pessoal, então, assim, como eu falei aqui, então, vou expor alguns pontos, enfim, dos nossos 2 grupos de pesquisa. Inicialmente, coube a mim falar um pouquinho sobre o histórico dos grupos, né? Como que eles se constituíram, né? Qual a origem dele, qual foi a demanda que fez com que a gente parasse um pouquinho para pensar a criação desses 2 grupos. Então, a gente teve, assim, um grande desafio no ano de 2017 e 2018, que foi a partir do próprio amadurecimento teórico do curso de serviço social aqui da Unipampa. Bom, a gente estava, então, com um curso que foi pioneiro no Rio Grande do Sul, criado no ano de 2006, pioneiro que eu quero dizer no sentido de uma instituição pública, gratuita e de qualidade. Então, a gente estava aí com um histórico de 10 anos de curso e, com isso, um amadurecimento teórico também, né, do conjunto de docentes e assim por diante. Então, se projetou, junto com o corpo docente, a comissão de curso, uma possível criação de uma proposta de um mestrado vinculado ao curso de serviço social, né? Uma proposta nossa, do curso. Então, a criação desses 2 grupos, que é o GTFOPs e o grupo qual a Jaina e a Elis coordenam, veio por conta dessa demanda, né? A criação deles se deu em torno dessa demanda de uma futura projeção de um projeto de mestrado acadêmico em serviço social. Com isso, a gente começou a pensar, enquanto curso, bom, né? De que forma que a gente tem que proceder, já que era uma primeira proposta que teríamos como experiência, né, de criação, e fizemos algumas consultas com alguns colegas que já tinham experiência em elaboração da proposta de mestrado, aqui da instituição, da Unipampa, e esses colegas disseram, olha, para a gente propor um mestrado, uma proposta, junto à instituição, Unipampa, e depois junto ao próprio CNPq-MEC, nós precisamos primeiro criar grupos de pesquisa que vão dar sustentação a essa proposta de mestrado. Daí a gente começou a pensar, olha, então vamos por aí mesmo, né? Identificamos a produção dos docentes, literalmente o mapeamento, o que cada um está produzindo, e com isso a gente conseguiu perceber que existiam convergências entre 2 grandes grupos, né, que estavam produzindo, de alguma maneira, artigos, capítulos de livros, enfim, várias produções que convergiam. Criou-se, então, 2 grupos de trabalho. Inicialmente, esses GTs, grupo de trabalho, que era para dar conta da organização desses 2 grupos, criar a proposta deles, porque nós precisávamos criar objetivos, que é o que vocês vão ver logo na sequência, né? Então, foram criados esses objetivos, linhas de pesquisa, metas, repercussões, quem vai compor, a partir desses 2 grupos de trabalho. Inicialmente foi composto do nosso grupo GTFOPs, foi eu, o professor José, o professor Jorge e a professora Loiva. Então, nós ficamos encarregados de elaborar essa proposta, e com a professora Jaina ficou a professora Jaina, o professor Josenir, a professora Elis e a professora Monique Vieira. E com isso a gente elaborou, então, uma proposta, cadastramos aqui na instituição junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, e em 2018 a gente cadastrou junto ao CNPq esses 2 grupos de pesquisa. Então, com isso, a gente institucionalizou esses 2 grupos, eles estão formalizados, né? São questões que dão vida a esses 2 grupos. Com isso, a gente tem aí, nascem 2 grupos, como a gente colocou, né? Temos o grupo de pesquisa políticas sociais, questão social e relações de exploração e opressão,
e o grupo de pesquisa Trabalho, Formação Profissional em Serviço Social e Política Social na América Latina. Peço à professora Jaina, a gente pensou aí em falar um pouquinho da composição, então, inicial e atual, e um pouquinho do nosso logo, né? Professora Jaina. Então, pessoal, o GPEXO, né, que teve a sua origem como outro grupo em 2017, ele iniciou, então, sob a coordenação ou liderança minha, Jaina, e da professora Monique Vieira, né, que acompanhou esse trabalho inicial até recentemente, ainda no ano de 2020, e atualmente, então, eu permaneço como líder do grupo de pesquisa, e a professora Elisângela, que também acompanhou toda essa trajetória inicial, no momento ela está como vice-líder do grupo de pesquisa, o GPEXO, tá? A nossa ideia também é comentar um pouquinho sobre essas logomarcas bonitas, coloridas, né, que vocês estão vendo aí. Só trazer um pouquinho da origem, né, nós contamos com parceria, colaboração de alunos e professores da área da comunicação do nosso campus. Em relação ao GPEXO, quem criou a logomarca foi a aluna Aline Celeprim, do curso de Publicidade e Propaganda, sob a orientação do professor João Antônio. Então, a partir da linha de pesquisa, dos objetivos do grupo de pesquisa, eles elaboraram essa proposta, que foi aprovada pelos membros, pelos pesquisadores do grupo de pesquisa, e aí eu vou comentar um pouquinho sobre o significado dessa logomarca, né? Vocês podem ver que ela tem um formato de círculo, inicialmente, que tem uma ideia bastante ampla, né? Há vários sentidos também, quando a gente observa um círculo, enfim, mas nesse caso, a ideia dos autores da logomarca é trazer a ideia de união, de integração. Depois vocês observam que tem várias mãos com diferentes características, justamente para trazer essa ideia da diversidade humana, né, das diferenças, sejam essas diferenças étnico-raciais, diferenças de sexo, gênero, né, talvez não esteja tão bem representado, mas também a diversidade, a questão geracional. Então, é uma diversidade, né? Vocês podem observar pela forma como está exposto nessa logomarca. Além disso, as mãos sobrepostas, né? A ideia também do apoio, da resistência, né? De uma luta conjunta, ou seja, cada segmento tem as suas particularidades, sofre, de algum modo, as relações de exploração-opressão, né, sejam elas de classe, sejam as relações sociais de gênero, de sexualidade, geracional. Então, a ideia é que também aquilo que é demanda ou pauta política de determinados segmentos populacionais também sejam pautas e demandas políticas dos outros segmentos, né? Então, a ideia de lutarmos juntos, né, por essas diversas causas, por essas diversas pautas políticas, no sentido de enfrentar as diferentes formas e expressões das relações de exploração e opressão, né? Especialmente as relações de exploração e opressão de classe, raça, etnia, gênero, né, sexualidades, nesse sentido, tá? Então, como já foi dito anteriormente, quem quiser saber mais, a gente vai estar com os contatos disponíveis, ok? Obrigada, professora Jaina. Depois, logo a gente também, ela entra para nos dar maiores informações. Bom, pessoal, então, do GTFOPs, né? A gente também, da mesma forma, contamos com o apoio da aluna Vitória Ayala Santana, da Relações Públicas da Unipampa, já está formada, ela concluiu o curso ano passado, então ela criou essa logomarca para nós. O grupo, inicialmente, também, nós tivemos como composição, né, eu como líder do grupo, desde 2017 até agora, então, tenho esse papel, né, junto ao grupo e com os demais colegas. Inicialmente, a gente teve o apoio também da professora Loiva, que atualmente está
vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi a nossa vice-líder até 2019, e desde 2019, então, junto com a professora Solange, estamos aí, junto com os demais colegas, à frente do grupo para ir trabalhando nessas questões que dizem respeito à nossa articulação enquanto grupo, enquanto identidade, né? A gente também tem essas duas logos como uma identidade visual dos grupos de pesquisa, como a professora Jaina coloca ali a representação, né? O nosso também tem uma representação que seria também de próprio movimento, né? A ideia é quando nós pensamos numa logomarca ou numa identidade visual, que seria, então, essas logos, seria bem nesse sentido, né? Qual o significado quando a gente vai discutir trabalho, vai discutir formação profissional e vai discutir política social na América Latina, né? E pensando a América Latina, inclusive o Brasil, esse contexto brasileiro que a gente vive. A gente pensou, assim, na transformação, principalmente, por isso esse redemoinho, esse movimento, ao fundo o mapa da América Latina, né, e com destaque, inclusive, para o contexto brasileiro, mas a ideia é bem isso, de transformação, né, a gente pensa que sim, a pesquisa é um instrumento de conhecimento, de desvelamento da realidade, com isso a gente pode pensar políticas de intervenção a partir de estudos que a gente vem a desenvolver. Nesse continente, né, latino-americano, que tem desigualdades extremas, pensando o trabalho como uma categoria transversal também, quando a gente fala em trabalho enquanto uma categoria que tem um atravessamento, uma discussão densa, que vai envolver Estado, vai envolver uma discussão sobre questão social, que é nosso objeto de trabalho, luta de classes, em virtude da transformação que a gente almeja. Então, enfim, a gente poderia ficar aqui um bom tempo falando um pouquinho sobre o nosso logo, mas como a gente tem um tempinho limitado, aí eu vou ir adiante, tá, gente? Mas é nesse sentido. Projetos elaborados em conjunto, né? Então, esses dois grupos, eles, desde a sua constituição, vêm desenvolvendo projetos e que tiveram resultados, esses projetos. Em 2018, a gente teve uma aprovação de um edital de apoio a grupos de pesquisa, sendo que, com isso, a gente teve, além de bolsistas que ficaram vinculados aos dois grupos de pesquisa, também uma produção em conjunto coletiva, que foi um livro, que daqui a pouquinho eu já apresento a vocês um visual da capa dele, que a gente vai fazer o lançamento dele em seguida, ainda nos próximos meses, e planejamos ainda em 2018 o primeiro Fórum Internacional de Serviço Social. Foi um evento internacional, onde a gente elaborou inicialmente esse planejamento, contou com a minha participação, com a participação da professora Loiva, do professor Beiras e da professora Jaina. Nós elaboramos um projeto e submetemos ao CNPq, que era um edital externo, e conseguimos recursos para fazer esse evento. Então, foi um evento fomentado, executado com verbas externas, como a gente chama, né, de fomento externo. Em 2019, a gente realizou esse primeiro fórum internacional, né, onde teve o selo do curso de serviço social com o fomento do CNPq, e para nossa grata surpresa, foi um evento bastante importante, porque tivemos vários trabalhos aprovados de todo o estado, palestrantes tanto em nível nacional quanto internacional, que vieram o pessoal do Uruguai, veio o pessoal da Argentina para palestrar aqui junto conosco. Então, a gente teve uma participação bastante importante. Foram 176 pessoas que realizaram o credenciamento, em torno de uns 45 a 50 trabalhos aprovados, mais ou menos essa média, não me recordo exatamente, mas foi em torno disso. E elaboramos uma proposta do projeto de mestrado. Começamos em 2019, durante todo o ano, criamos um grupo de trabalho que foi eu, a professora Jaina, a professora Solange, a professora Elisângela, e esse projeto, então, de elaboração de projeto de mestrado acadêmico em Serviço Social e Proteção Social, ele já foi aprovado nas instituições internas da Unipampa, e agora a gente está aguardando para encaminhá-lo junto à plataforma Sucupira, que é uma avaliação externa que daí envolve o CNPq, o MEC, para a gente ter um retorno
de se vamos realmente poder implementar esse projeto que seria um mestrado acadêmico em Serviço Social e Proteção Social. Então, 2020 foi a aprovação, também agora recentemente fomos contemplados com o edital AGP, que apoia grupos de pesquisa, 4 bolsistas, então, ingressaram conosco, mais 2 e-books que a gente já está organizando essa produção e que vai envolver, então, aí os pesquisadores dos 2 grupos de pesquisa. E encontra-se aí também em tramitação o nosso projeto de mestrado, mas daí com avaliação pelo CNPq e CAPES. Aí tá os 2 produtos que nós temos, então, pessoal, da fala que eu disse, né, o livro Temas Sem Fronteiras, a pesquisa e a produção de conhecimento na área do serviço social, a gente logo vai estar lançando ele, é resultado, então, desse edital que a gente foi contemplado em 2018, e os anais do primeiro Fórum Internacional de Serviço Social, que ele foi tanto publicado no formato de e-book online, quanto em livro impresso. Então, só para a gente visualizar aí, convido a todos para acessar a página, tanto no Facebook, quanto na página da Unipampa, esses anais do primeiro Fórum Internacional, ele está disponível online. Então, os alunos podem acessar, ver que produção que a gente teve aí, e assim por diante. Passo, então, a palavra para a professora Jaina, para, então, aí fazer a exposição do grupo de pesquisa. Então, voltando aqui ao GPEXO, Rose, pode até passar para a próxima lâmina, aí eu já parto aqui, do objetivo geral, então, pessoal, né? Como vocês estão observando ali, o objetivo deste grupo de pesquisa é aliar saberes reflexivos e interventivos no âmbito das políticas sociais e relações de exploração-opressão, tendo como centralidade as determinações da questão social. Então, a questão social, como muitos discentes já sabem, e os ingressantes vão saber disso logo com as primeiras leituras e aulas, né, junto com os professores, a questão social é o nosso objeto de trabalho e a nossa análise e intervenção na realidade, então, parte desta questão social, das suas diversas expressões, e nós, enquanto profissionais, assistentes sociais, inseridos nas diferentes políticas sociais, em diferentes instituições que executam essas políticas sociais, buscamos enfrentar, né, as diferentes expressões da questão social, buscamos atender às diferentes necessidades da população, enfrentar as diferentes situações de ameaça, violação dos direitos das pessoas, né, dos nossos usuários. Então, nesse caso aqui, especialmente aquelas expressões da questão social que a gente vai entender que são resultado, né, das relações de classe, né, que são relações de exploração e opressão, mas também das relações sociais de exploração e opressão de gênero, de raça e etnia e de geração, né? Então, esse é o foco principal desse grupo de pesquisa. Pode passar, Rose, próximo slide. Aqui vocês vão ver, então, que o nosso grupo de pesquisa, ele tem uma linha de pesquisa, né, diferente, às vezes, de outros grupos que têm 2 ou 3 linhas de pesquisa, mas entendemos que os estudos, né, as pesquisas que os membros desse grupo de pesquisa estão desenvolvendo, eles acabam tendo essa relação com essa linha que foi proposta a partir desse levantamento, desse estudo, do que os membros, os pesquisadores do GPEXO vinham, né, e estão ainda pesquisando e estudando. Então, a linha é políticas sociais, expressões de violência e resistência. E a partir desta, né, então, nós temos aqui uma descrição, que a linha, então, comporta discussões e pesquisa acerca das diversas expressões de violência, né, sejam aquelas expressões de violência que são mais aparentes, que as pessoas, né, inclusive da comunidade, enxergam, percebem e conseguem denominar,
como também aquelas expressões de violência que são mais ocultas, né? E aí a nossa contribuição enquanto pesquisadores, enquanto docentes, de dar visibilidade a essas diferentes formas de violência, que muitas vezes são vividas, sentidas, mas não necessariamente percebidas como tal, né? Então, são muitas as formas de violência, né, que estão presentes na nossa sociedade, violando direitos humanos de diferentes segmentos da população, né? Sejam crianças, adolescentes, jovens, mulheres, idosos, negros, né, toda a comunidade LGBT, enfim, então, vários segmentos que historicamente sofrem com as relações de exploração-opressão e, portanto, são mais vulneráveis às diferentes formas de manifestação da violência. Por isso, também, o entendimento de violências no plural, né, porque são muitas as formas de manifestação da violência. Também estuda as diferentes políticas sociais, especialmente as de seguridade social, ou seja, previdência, saúde e assistência, mas também educação, e analisa como que a nossa profissão, como serviço social, mas também áreas afins, podem contribuir, né, enquanto pesquisa, enquanto intervenção, para o enfrentamento dessas diferentes relações de exploração e opressão, e que determinam, né, as diferentes formas de violência que vitimizam e vitimam diversos segmentos da população. Passando então, Rose, aqui só para vocês terem, né, visibilidade de quem atualmente são os componentes do grupo de pesquisa, como a prof. Monique Vieira falou no início, né, vocês terão nossos contatos, a partir de diálogos e interesses manifestados, a gente pode estar incluindo, né, mais membros nesse grupo de pesquisa, então ele é bastante flexível. Vocês podem ver ali que nós temos docentes, né, e também estudantes e técnicos, são 13 pesquisadores, né, considerando os profissionais que estão na docência, mas que também têm a titulação de mestrado ou doutorado, e discentes de graduação e de pós-graduação, né? Então, hoje, esse é o formato que nós temos, os membros, né, que compõem o GPEXO. Pode passar, professora Rose? A ideia, pessoal, não é estar aqui falando individualmente ou especificamente de cada projeto de pesquisa que os professores e pesquisadores estão desenvolvendo, né? Mas dá visibilidade através dessa lâmina às principais temáticas, as principais categorias teóricas que esses projetos de pesquisa eles se propõem a estudar, né, a investigar. Então, quando eu olho para essas categorias, para esses temas, eu também consigo identificar os pesquisadores, né, mas vou aqui nominar especialmente aqueles que são nossos colegas, professores e professoras do curso da Unipampa, do curso de Serviço Social. Então, violência é um tema que eu estudo, também a professora Monique Vieira, também a professora Andréia, a professora Simone. Saúde mental, especialmente o professor Josenir. Pornografia, né, e de maneira mais específica, pornografia infantil, é um tema que eu estou estudando no momento, a partir de um projeto de pesquisa. Criança e adolescente, também eu, professora Monique, professora Andréia. Primeira infância, a professora Andréia. Gênero, professora Monique. Eu também, né, tenho estudado alguma coisa sobre isso, e com certeza outros colegas, né, também têm estudado, enfim, mas estou trazendo aqui a partir, principalmente, dos projetos de pesquisa. Educação, a professora Simone, né, também o professor Josenir, pessoa com deficiência, professor Josenir, envelhecimento, a professora Elisângela, política social, posso dizer que todos, de uma maneira ou outra, né, acabam estudando, né, a política social, porque muitas dessas temáticas e demandas relacionadas a essas temáticas, enfim, elas acabam sendo objeto de trabalho das diferentes políticas sociais, tá?
Passando, Rose, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso, tá? Obrigada. Certo. Muito bem, então. Monique, você, por favor, nos alerte em relação ao tempo, né? Porque é 15 minutos, então nós temos aí meia hora, deve estar esgotando, tá? Então, pessoal, o GTFOPS, né? Esse nome difícil, ó, a gente chega até a esquecer como é que escreve a sigla, né? Mas então, esse grupo de pesquisa, que nasceu, né, de um trabalho coletivo e conjunto junto ao GPEX, né, mas eles têm identidades, né, individuais, apesar de ter uma história que é coletiva, né, são grupos, então, que têm identidades individuais a partir da produção de cada grupo de professores, né. O objetivo, então, do GTFOPS, né, é desenvolver estudos e pesquisas que contribuem e que abordem de forma transversal os temas da questão social, do trabalho, da formação, trabalho profissional em serviço social e projeto ético-político da profissão, além da política social na América Latina, né? Então, com o objetivo de promover em conjunto produções coletivas e que vão subsidiar ações vinculadas àqueles 3 eixos que a professora Monique falou no início, né, da acolhida. Sempre pensando a questão da pesquisa vinculada aos processos de ensino e de extensão, né? Então, embora hoje o nosso enfoque aqui seja olhar para a constituição dos grupos e como eles acontecem, né, o que acontece dentro desse espaço, eles estão, né, sempre no processo de dissociar esses 3 eixos que compõem a universidade, tá? Diferente, então, do GPEXO, o nosso grupo, o GTFOPS, ele tem 3 linhas de pesquisa, tá? E aí nós somos, assim, é tudo muito grande. Quer dizer, o que é grande? As definições são muito amplas, porque os assuntos são realmente muito amplos, tá? Então, junto ao GTFOPS, a gente tem 3 linhas. Uma delas é trabalho e questão social, né? Então, a gente vai estar fazendo essa discussão do mundo do trabalho enquanto categoria, né? Do método, né, da teoria marxista, a questão social, compreensão da questão social, enquanto também fundamento, né, da formação profissional em serviço social. Eu não vou ficar lendo ali, mas a dinâmica é essa, né? Então, as produções, as pesquisas que se vinculam a essa linha vão estar fazendo esse diálogo. Mundo do trabalho, relações, condições, né? Isso em qualquer contexto, né? Um processo mais histórico, mais recente, enfim, né? A nossa outra linha de pesquisa é também bem grandona, é formação, trabalho profissional em serviço social e projeto ético-político. O que difere da primeira, que tem trabalho também, né? Porque aqui a gente vai estar falando do processo indissociado entre formação e trabalho, né? Processo de formação e processo de trabalho na relação direta com o serviço social. Quer dizer, como que isso, né, constitui e contribui, né, para dentro da formação e do processo, ou dos processos de trabalho na nossa área, né? Então, é uma linha de pesquisa que vai estar fazendo, né, pesquisas, enfim, né, investigações. Desculpa, Eduardo, o áudio está ruim? Esse é o desafio, né? E fazendo também a discussão do nosso projeto profissional, né? Então, essa é uma linha de pesquisa que vai ter, logicamente, uma produção muito voltada para dentro da profissão, né? Os processos de produção e de trabalho da nossa área profissional, certo? E a outra linha de pesquisa, política social na América Latina. Embora o título seja curto, ela é bem grandona também, né? Porque política social é bastante coisa, né? O que engloba política social, e a América Latina é muito grande também, né? Então, mas a ideia de pensar a América Latina é justamente para incorporar uma dinâmica que tem relação com a nossa universidade, né? Porque nós estamos, enquanto Unipampa, Multicamp, em 10, né, cidades da região fronteiriça, então a gente faz fronteira aí com o Uruguai, com a Argentina, e é uma forma da gente trazer uma linha de pesquisa que vai, de alguma forma, contribuir para olhar para essa realidade, observando essa tríplice fronteira. Não se debruça só a tríplice, né? Porque está falando da América Latina, mas de alguma forma muito especial, aproveitar ou
ter um diferencial em relação a um campo de pesquisa que se diferencia, por exemplo, de grupos de pesquisa que estão lá na região norte e nordeste, né? Que eles não vão estudar a região sul. Então, quem é que vai estudar a região sul na nossa área? Bom, aí a gente tem essa proposta, então, né, que os nossos estudos vão fazer essa interlocução, né, as políticas sociais nesse contexto latino-americano, tá? Bueno. E aí, quem que compõe esse grupo, né? Vocês podem compor esse grupo, né? Como a professora Monique falou lá no início também da apresentação, os estudantes, eles podem ingressar nos grupos de pesquisa como voluntários, tá? Por adesão voluntária, e podem também estar atentos aos editais que vão acontecendo ao longo dos semestres, né? Quer dizer, concorrer a uma bolsa, né? Conseguir participar da iniciação científica, né? Para alguns esses termos já são consolidados, para outros esses termos são novidade, né? Eu vou falar da minha realidade acadêmica. Eu descobri pesquisa no último semestre, né? Porque uma escola privada não tinha essa possibilidade, né? Não tinha toda essa preocupação que a universidade pública tem justamente de fomentar a iniciação científica e, de fato, vincular ensino, pesquisa e extensão. Então, no nosso grupo, nós somos 18 integrantes hoje, né? Desses 18 integrantes, 6 são estudantes, né? Até a gente até fez uma diferenciação ali para mostrar que hoje, então, existem 2 bolsistas, quer dizer, existem 2 alunos com bolsa de estudo, né, vinculados ao grupo, e 4 estudantes na condição de voluntários, tá? Uma profissional da área do serviço social, que é nossa colega na Universidade Federal do Pampa, a Vanusa, e que também participa, então, na condição de técnica de assuntos estudantis e vem, né, trabalhar com nós, pesquisar e produzir. Né? E aí um grupo de 11 doutores. Né? Vejam aqui na lateral da apresentação que nem todos os professores são da Universidade Federal do Pampa. Então vai ter nesse grupo nós, professores aqui da universidade e do curso de serviço social, e já as nossas parcerias, né? Um pouquinho das nossas parcerias externas, né? Professores de outras instituições, tá? Que é isso. E aí, falar um pouquinho, né, para finalizar, do que são esses projetos e parcerias, né? No nosso grupo, nós temos um projeto, existem os projetos individuais, né? O professor José tem um projeto cadastrado, o professor Jorge, né, desenvolve os projetos dele, eu tenho os meus, todos os professores, né, têm seus projetos individuais. E a gente tem também um projeto que é coletivo, quer dizer, o grupo tem um projeto em que todos nós estamos envolvidos, né? Que é esse estudo que está em andamento, que está fazendo, né, um reconhecimento sobre a proteção social na América Latina a partir das reformas, ou contra-reformas, né? E os desdobramentos em território de fronteira. Então, o que a gente está fazendo? A gente está estudando as reformas no campo da assistência, da saúde e da previdência no Brasil, no Uruguai e na Argentina, tá? E todos nós estamos, então, vinculados a essa proposta, trabalhando, né, na construção, então, dessas informações, né? Em termos de parceria, né, a gente já conseguiu, então, né, apesar de a gente ser um grupo, todos nós sermos grupos muito jovens, a gente já tem algumas parcerias, né, especialmente com a Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia, que é essa que está colocada ali como o EMESCAM, né, que é uma instituição em nível de pós-graduação do Estado do Espírito Santo, né, porque a gente tem uma parceira lá, e a gente também se vincula ao grupo de pesquisa da colega de lá. Isso é relevante falar. Quando a gente fala nessas parcerias, para vocês entenderem, isso significa que esses professores, doutores, integram o grupo com nós, formalmente, e nós, de alguma forma, integramos grupos nessas instituições. Quer dizer, isso cria o que é chamado a rede de pesquisa, né? Rede de produção do conhecimento. Quer dizer, as instituições começam, né, a construir essas redes, que é algo que a gente vem fazendo por dentro do grupo. A Universidade Udelar, que é da Argentina, e as 2 pontifícias universidades católicas, né?
a do estado do Rio Grande do Sul, porque eu brinco, né, somos todos filhos da PUC, quer dizer, majoritariamente, não todos, mas majoritariamente nós temos a nossa formação por essa instituição e temos, logicamente, um vínculo com grupos de pesquisa dessa instituição e a PUC de São Paulo, também, que a gente está iniciando agora uma parceria com pesquisa lá no grupo de pós-graduação da economia, né? E é isso, assim, né, dizer que é muito trabalho, né? Vocês vão ver aí os próximos grupos e os outros professores, mas é um trabalho muito importante, né? Então, que vocês possam, ao longo das suas experiências, né, da sua inserção acadêmica, integrar algum dos grupos, né, que vocês estão conhecendo aqui, vão se aproximar com as linhas, tá? E é isso. Obrigada pela atenção e vamos ver os colegas. Ok, obrigada a todas as colegas que compõem os dois grupos de pesquisa, GTFOPS e GPEXO, pela apresentação. Acredito que muitos alunos devem ter ficado instigados, né, a participar pela dinâmica das temáticas que são extremamente relevantes e atuais, e por mais que sejam dois grupos, eles se intercalam nas discussões, né? Então, gostaria de chamar agora o mestrando em políticas públicas, Everton Ferreira, para que ele possa apresentar o grupo de pesquisa em gênero, ética, educação e política, o GEP, que atualmente é coordenado pela professora Jaqueline Quadrado. Everton, ok? Oi, Everton, tudo bem? Oi? Eu não sei, eu escuto com uma pequena interferência. Ele tá dando um... Oi? Agora tá sem som. Eu vou falar sem o fone mesmo. É por causa do barulho, mas... Tá, agora melhorou. Agora tá ótimo. Bom, boa tarde a todos e todas. Acho que vocês lembram de mim, né? Eu estive aqui ontem falando como representante discente. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do GEP, né, o Grupo de Pesquisa em Gênero, Ética, Educação e Política, aqui da Unipampa. O grupo, então, ele é coordenado, né, ele tem como líder a professora Jaqueline Carvalho Quadrado. A professora Jaqueline não pode estar presente hoje, porque ela iniciou ontem, né, um período de licença, então ela vai estar afastada por 3 meses para participar de alguns cursos de capacitação, né, para melhorar o desenvolvimento ainda mais, né, da sua participação na universidade. O nosso grupo de pesquisa, então, ele foi criado no ano de 2016, né, no finalzinho de 2016, nós encaminhamos a proposta para a PROP, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal do Pampa, né. O nosso grupo, ele tem como objeto central os marcadores sociais da diferença, né, principalmente os que constituem-se a partir de gênero, sexualidade, diversidade, né, raça, classe e etnia ali. O nosso grupo, ele é um grupo que vem se desenvolvendo, né, eu acho que do curso de serviço social ele é o segundo mais antigo, né, o primeiro acho que é da professora Simone, né, que tem cerca de 10 anos já de existência, que acho que é um dos grupos de pesquisa mais antigos da universidade, né, que a professora Simone vem desbravando há muito tempo a pesquisa na instituição. Mas, provavelmente, certamente ela vai falar mais sobre isso. O nosso grupo de pesquisa, então, hoje, ele conta com cerca de 10 doutores, 5 mestres, 7 alunos de pós-graduação, né, vinculados ao mestrado profissional em políticas públicas, e também um mestrado em Política Social e Direitos Humanos, se eu não me engano, da Universidade Católica de Pelotas, né? Nós temos 12 alunos de graduação e um aluno do ensino médio vinculado ao nosso grupo de pesquisa. Nós temos já, há um longo processo, já há um bom tempo, criando parcerias com outras instituições. Então, nós temos hoje pesquisadores vinculados ao GEP da Universidade Federal de Tocantins, da Universidade Católica de Pelotas, da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Paraná e da Universidade Federal de Santa Maria. Desde o ano de 2019, nós temos uma parceria com o Instituto de Gênero da Universidade de Lisboa, em Portugal, né, que é uma aproximação que a gente vem buscando cada vez mais.
para que a gente possa, daqui a pouco, estar oportunizando, né, principalmente pensando a partir do grupo de pesquisa em gênero, ética, educação e política, a aproximação com a universidade, para que a gente possa encaminhar a linha de pós-graduação também, de graduação, para quem sabe fazer um intercâmbio ali em Portugal, estudando, né, essa perspectiva de gênero e de sexualidade. O nosso grupo de pesquisa, então, ele vem trabalhando dentro de uma perspectiva interdisciplinar, né, provavelmente bem dentro de uma perspectiva diferente, né, da concepção teórica do serviço social, que é uma concepção mais voltada ao marxismo, né. O nosso grupo, então, ele vai se caracterizar como um grupo que assume uma identidade pós-moderna, né, nessa perspectiva de trabalhar com esses marcadores sociais da diferença, pensando autores que trabalhem também com uma classe, mas que entendam essa, como eu posso dizer, essa aproximação com outros debates. Nós temos alguns projetos que a gente vem desenvolvendo, né? Então o grupo ele surgiu a partir de uma necessidade que nós notamos, né, de fazer o debate, de fazer essa análise e aglutinar os pesquisadores, porque até 2016, finalzinho de 2016, a gente vinha desenvolvendo atividades no ensino, na pesquisa e na extensão, né, cada pesquisador dentro dos seus projetos e tudo mais, mas a gente não tinha uma vinculação a um grupo de pesquisa, né, que trabalhasse com esses marcadores sociais da diferença, e especialmente o que nos une, que é pensar gênero e sexualidade. Então, aí nós criamos em 2016 o grupo de pesquisa. Logo após a primeira edição do primeiro seminário Desfazendo Saberes na Fronteira, que é uma atividade que é desenvolvida pelo GEP, pelo Grupo de Pesquisa em Gênero, Ética, Educação e Política, e atualmente está vinculado também ao programa de pós-graduação em Políticas Públicas, né, que a professora Jaqueline Carvalho Quadrado atua como professora permanente. Então, a perspectiva do GEP, ele nasce de uma forma diferente, né? A gente desenvolvia as ações e não tinha essa vinculação ao grupo de pesquisa. Nós criamos o grupo de pesquisa para aglutinar, né, os projetos que já haviam sido desenvolvidos. Então, o grupo de pesquisa, então, a cada 2 anos, ele desenvolve um seminário Desfazendo Saberes na Fronteira. Né? Esse ano nós estamos com as inscrições abertas, daqui a pouco eu vou colocar ali no chat para vocês, né, poderem participar e acompanharem o período ali de inscrições e até de submissões de trabalhos. E nessas 3 edições, né, que a gente já desenvolveu, que estamos desenvolvendo até o momento, nós já somamos mais de 350 trabalhos que foram submetidos ao evento, né? Nessa edição, devido à pandemia e assumindo a plataforma digital, a gente conta com 19 grupos de trabalhos de 18 instituições públicas e privadas de todo o Brasil. Nessa edição, nós também tivemos a grata surpresa de contar com 3 estados como proponentes de grupos de trabalhos e, pela primeira vez, nós assumimos, então, o caráter internacional do evento com a palestra da professora Dália, do Instituto de Gênero de Portugal, que vai nos brindar com a sua fala, além de vários outros pesquisadores que são referências no Brasil nas temáticas de gênero e sexualidade e os outros marcadores sociais da diferença que a gente se propõe a pensar dentro do grupo de pesquisa. Eu vou apresentar para vocês, então, as nossas linhas de pesquisa. As nossas linhas de pesquisa, elas são, todas elas trabalham bem com essa questão interdisciplinar, né? Até a própria proposição do nome do grupo de pesquisa, ela vem muito nessa ideia de interdisciplinaridade, uma vez que, como vários dos membros que estão vinculados ao GEP, os professores, estão vinculados também a uma proposta em andamento com mestrado profissional em Ciências Humanas, a CAPES, ela orienta que esses grupos de pesquisa, mesmo que sejam em caráter interdisciplinar, eles sejam vinculados a uma área-mãe, né? Então, como a professora Jaqueline é da área do serviço, é formada em serviço social e atua no curso de serviço social, nós optamos para que a área-mãe do nosso grupo de pesquisa seja no serviço social. Nós temos, então, nas nossas linhas de pesquisa, interseccionalidades de gênero, classe, etnia, geração, religião e sexualidades, é uma das nossas linhas de pesquisa, e a linha de pesquisa com maior número de pesquisadores. Nós temos uma outra linha de pesquisa intitulada Educação, Currículo, Relações de Gênero e Diversidade. A outra linha de pesquisa, Gênero, Feminismo e Diversidades. Política e Gênero é uma outra linha de pesquisa.
e ética, sexualidade e gênero também é uma outra linha de pesquisa do nosso grupo de pesquisa. A ideia desse grupo de pesquisa sempre é trabalhar com o viés do gênero como elemento principal. Então, a gente sempre trabalha gênero e sexualidade a partir da percepção do serviço social, a partir da percepção da educação, a partir da percepção da política, a partir da percepção da filosofia e das outras áreas que vão vão sendo aglutinadas a essa proposta. Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link do nosso grupo no Facebook. Espera aí, que agora travou aqui. Tem o link da nossa página no Facebook, o e-mail do grupo de pesquisa. A gente sempre está acessando, todos os dias a gente está... Deixa eu ver se foi tudo ali. A gente sempre está respondendo ali pelo nosso e-mail do grupo de pesquisa. Bom, para não tomar muito tempo também, nós temos, então, a nossa página no Facebook, onde a gente está sempre postando materiais informativos sobre a questão de gênero, sexualidade, diversidade, fazendo indicação de leituras, de textos e de artigos que são publicados na temática. Nós temos o nosso grupo no Facebook, que é um grupo onde a gente também sempre posta materiais, está sempre potencializando as discussões, tá? E nesse grupo de pesquisa, nesse grupo do Facebook, tem várias pessoas de vários lugares do país, até da América Latina, enfim, até da Europa, de Portugal, a gente tem algumas pessoas também que colaboram ali postando materiais. Atualmente, o nosso grupo de pesquisa, ele conta com... deixa eu ver... 6 bolsistas, todos com bolsas, seja CNPq, FAPERGS. Nós também conquistamos agora 3 bolsas no grupo de pesquisa, sendo 2 vinculadas à graduação, que nós temos as colegas Bárbara Dutra e a Ana Carolina também, que é do curso de serviço, as duas são do curso de serviço social, e temos colegas também vinculados às bolsas de CNPq e FAPERGS, que desenvolvem as atividades junto com a gente. Nossos projetos de pesquisa em desenvolvimento, até o momento, são democracia e mídias, que a gente trabalha especialmente com um olhar para os marcadores sociais da diferença entre gênero, sexualidade, raça e etnias, pesquisando e analisando os discursos de ódio a partir do que vem sendo postado nas redes sociais. Temos o projeto de pesquisa que a escola nos diz, apontamentos etnográficos sobre gênero, sexualidade e currículo escolar, para pensar como a escola vem colocando isso nos seus documentos ou não. E temos o projeto de pesquisa Fronteiras das Relações de Gênero em Contexto Escolar. Também temos como extensão, como a professora Monique falava, dessa tríade, da necessidade de ter esses diálogos. Nós temos o programa de extensão Mulheres Sem Fronteiras, que vem desenvolvendo suas atividades desde o ano de 2015. E temos o Pegada Segura, que é um projeto que busca a redução de danos e, especialmente, a distribuição de camisinhas masculinas e femininas, gel lubrificante, e trabalhar com a prevenção, o conhecimento sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Por fim, nós temos o projeto de ensino, que é um projeto chamado Gênero em Debate, onde a gente trabalha com a perspectiva de realizar formações tanto para alunos de graduação quanto para profissionais que atuam na rede básica de atendimento, para pensar o gênero e a sexualidade também como elemento essencial para fazer os atendimentos. Eu acho que é isso, eu me coloco à disposição para que alguém tiver alguma dúvida. O nosso grupo de pesquisa também está à disposição para quem tiver interesse em participar, Basta mandar um e-mail ali para a gente, que a gente depois faz os contatos direitinho para que possamos ter uma reunião e possamos conversar. E aí, qualquer dúvida, podem entrar em contato ou pelo e-mail do GEP, gep.gmail.com, ou através do e-mail da professora Jaqueline Quadrado também, que ela tem certeza que ela... Nesse momento ela não vai poder responder porque ela está em licença, mas assim que ela voltar, ela vai responder para vocês direitinho. Qualquer coisa, podem me chamar também, que eu estou à disposição, tá? Eu acho que é isso.
Ok, muito obrigada, Everton, pela participação, representando a professora Jaqueline Quadrado. O Everton é nosso mestrando aqui no mestrado de Políticas Públicas. Logo, logo vai nos abandonar, alçando novos voos na sua trajetória acadêmica. Então, obrigada, Everton, pela participação, né, em estar aqui conosco no dia de hoje. Então, passo a palavra para a professora Simone, que vai apresentar o grupo de pesquisa Interseccionalidades, Direitos Humanos e Fronteira. É o nosso último grupo que apresenta a sua temática e na sua dinâmica na forma de hoje. Oi, boa tarde, então, pessoal. Eu sou a professora Simone, estou na Unipampa há 12 anos, e como o Everton referiu anteriormente, esse grupo de pesquisa é um grupo que já tem os seus 10 anos. A gente, inclusive, tinha planejado um evento super legal de comemoração desses 10 anos do grupo de pesquisa. Tínhamos, inclusive, marcado a data, era para ser 7 de dezembro, e aí, então, a pandemia nos fez adiar esse processo de comemoração desses 10 anos do grupo de pesquisa. A Bruna está projetando aí para mim as lâminas, né? Porque eu estou aqui pelo celular. Então, o nosso grupo de pesquisa, ao longo desses 10 anos de trajetória, ele sofreu algumas alterações importantes. Eu até deixei ali, né, na lâmina, se vocês observarem, tem grupo de pesquisa, educação, direitos humanos e fronteira. A gente fez uma modificação no título do nosso grupo, porque em função da agregação de novas áreas de conhecimento, a inclusão de pesquisadores com a ampliação de áreas de conhecimento, houve a necessidade da gente fazer um reordenamento, uma reorganização desse nosso grupo de pesquisa. Então, hoje, no CNPq, o nosso grupo de pesquisa está denominado de Direitos Humanos, Interseccionalidade, Direitos Humanos e Fronteira, tá? A Bruna pode ir passando. O nosso grupo... Passou, Bruna? Tá. Então, assim, o que é esse grupo de pesquisa, né? Interseccionalidade, Direitos Humanos e Fronteira. Ele é um grupo que vai reunir pesquisadores de várias universidades brasileiras. Nós optamos, no nosso grupo de pesquisa, né, que é coordenado por mim e pela professora Monique Soares Vieira, optamos em organizar esse grupo de pesquisa ampliado com outros grupos de pesquisa de outras universidades federais e particulares, né? Acho que a Solange anteriormente fez uma fala muito importante, referindo na nossa relação com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Então, nós temos uma vinculação muito forte com a PUC, e essa vinculação com a PUC também ampliou a nossa possibilidade de fazer interlocução e parcerias com outras universidades através do programa de pós-graduação em serviço social da PUC. Então, hoje nós estamos atuando com 6 universidades, entre públicas e privadas do Brasil, né? Então, esse nosso grupo de pesquisa, ele reúne pesquisadores de diversas universidades brasileiras. A gente tem aí essa perspectiva de convergência dessas áreas de conhecimento, né?
esses diferentes saberes teóricos que vão fazer essa interlocução, não apenas na dimensão teórica, mas também na dimensão prática, né? Porque o nosso objetivo é proporcionar uma formação de profissionais com qualidade teórica e prática interventiva, e também pesquisadores, né? Se nós formos observar aí o curso de serviço social, ele tem alimentado programas de pós-graduação aqui na região sul, mas também no Brasil, né? E profissionais que se formam e se inserem no conjunto das universidades como docentes, né? Então, é muito importante a gente olhar para essa dimensão da formação para novos pesquisadores, e a gente vem contribuindo nesse sentido. Então, a convergência dessas áreas de conhecimento, esses diferentes saberes teóricos e práticos, para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento dessa região, onde nós, profissionais de serviço social, né, no conjunto da Universidade Federal do Pampa, a partir do ensino, da pesquisa e da extensão, estamos inseridos para, então, contribuir com esse desenvolvimento da região, inclusive com pesquisas que vão impactar diretamente no desenvolvimento dessa região. Então, Bruna, passa aí para a gente, né? Já falei que as líderes sou eu e a professora Monique Soares Vieira. Bruna? Né? Então, a nossa data de fundação é de 2010. Nós temos 13 pesquisadores, né? Profissionais de diferentes universidades, entre docentes e técnicos, né? Então, e 14 alunos. Esses alunos vão aí circular desde a graduação até o doutorado, né? Entre esse universo de alunos, nós temos 4 bolsistas, que são 3 alunas de graduação e uma aluna do mestrado em políticas públicas, né, que é da área da comunicação social. É muito interessante porque esses alunos, eles nos ajudam muito no processo de produção de conhecimento, né? Todo o nosso trabalho, ele é muito voltado para o fortalecimento desse aluno na graduação e almejando que esse aluno, ao sair da graduação, ele possa se inserir com qualidade, tanto no exercício prático da profissão, quanto na questão da inserção nos programas de pós-graduação. E aí a gente teria vários exemplos para dar, né, de alunos que passaram pelo nosso grupo de pesquisa e que hoje são profissionais bem-sucedidos e que estão aí se formaram no mestrado, no doutorado, né? Alguns, inclusive, já finalizados esses processos, né? Como é o caso da Emilene, que terminou o doutorado lá no programa de pós-graduação da PUC, que foi aluna nossa do nosso programa. As nossas parcerias hoje, as nossas colaboradoras, né? E não são, como é que eu vou dizer, colaborações apenas do ponto de vista da produção de algum artigo em conjunto, não. A gente, desde o ano passado, a gente uniu esforços para pesquisar junto com essas universidades, né? Que é a Federal do Mato Grosso, a PUC, né? Desde a graduação, tanto eu quanto a Monique e outros profissionais que estão no nosso grupo, tem a formação de pós-graduação ali, e a gente continua vinculado às pesquisas de lá, né? Inclusive, agora, intensamente na organização de um livro com o NEPEV, que é o Núcleo de Pesquisas e Violência, lá da professora Patrícia Gross. A Unirio, né? Que é outra universidade federal,
a Universidade Federal do Pará, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal de São Paulo. A gente está desenvolvendo pesquisas, contribuindo nas pesquisas deles e eles contribuindo nas nossas pesquisas aqui. Bom, o que a gente objetiva, o que as nossas pesquisas pretendem, onde que as nossas ações se propõem a contribuir, né? Que lá no cadastro do CNPq, isso tudo vai estar denominado na expressão repercussões. Quais são as repercussões desse grupo de pesquisa? Bom, tanto as nossas pesquisas quanto as nossas ações, elas objetivam necessariamente a contribuição para a análise, né, da realidade e para a produção de conhecimento, né? Essa produção do conhecimento a partir das dinâmicas de reprodução dos sistemas de dominação. Quais são esses sistemas de dominação, né? O sistema capitalista, patriarcal, racista, né? Muito bem colocado anteriormente pelo Everton, que o grupo GEP também tem uma afinidade muito grande com o nosso grupo de pesquisa. Eles na perspectiva, né, da teoria da complexidade e a gente na perspectiva da teoria crítica, mas a gente estuda temáticas em comuns e se colabora, né, nos processos, inclusive da organização dos eventos que a gente tem aqui na Unipampa, né? Bom, outra questão que a gente pretende sempre contribuir é o fortalecimento dessa categoria interseccionalidade, né? A gente, no contexto atual, não vê as pesquisas e as nossas ações sem fazer essa relação com classe, raça, etnia, né? Essa interseccionalidade como uma metodologia, tá? Uma metodologia descolonizadora dos saberes. O que é esse decolonialismo, né? É um campo teórico, né? Onde você vai estudar essa categoria, é um campo metodológico, mas é também um campo político, né? Onde a gente vai fazer os processos de enfrentamento a todo um legado que o processo de colonização aqui na América Latina deixou para nós, né? E que hoje a gente precisa fazer esses processos de enfrentamento através das nossas ações, das nossas pesquisas e da produção do conhecimento, né? E, por fim, fornecer subsídios para a elaboração de políticas públicas, né? A nossa área das ciências sociais aplicadas está sempre nessa perspectiva de responder às demandas sociais. Pouco adianta a gente pesquisar para nós mesmos, né? Nós precisamos pesquisar para responder às demandas sociais que emergem da realidade da população. Como que isso se materializa? Através de pesquisas, de programas e de projetos, né? E aí, então, a partir dessas repercussões que a gente objetiva, que a gente almeja alcançar e que a gente vem realmente desenvolvendo, a gente, então, reorganizou o nosso grupo a partir de 2 linhas de pesquisa, né, Bruna? As linhas de pesquisa, então. Oi, estão me escutando? Sim? Sim. Então, o nosso grupo... Ok? Então, tá. Então, o nosso grupo de pesquisa, como a Simone bem trouxe no início da fala dela, ele sofreu uma profunda reatualização e uma reestruturação nas linhas de pesquisa, no sentido de atender às novas possibilidades teóricas. E percebam o quanto a produção do conhecimento, a pesquisa,
ela é dinâmica. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente lê, mais a gente vai se aprofundando, outras possibilidades, outros olhares vão surgindo. E, nesse sentido, a gente reelaborou a linha de pesquisa 1, que tem como título Interseccionalidades, Direitos Humanos e Serviço Social. O principal objetivo dessa linha de pesquisa é possibilitar um estudo, uma análise a partir das determinações para a reprodução desses sistemas de dominação patriarcal, racista, classista, e que, ao passo que geram um sistema de privilégios, eles também geram desigualdades que são abissais, né? Desigualdades que se aprofundam dentro do contexto brasileiro. Então, a metodologia, como a Simone trouxe, a metodologia interseccional é a perspectiva teórico-metodológica que vem orientando a organização e a estruturação dos nossos projetos de pesquisa. Então, essa metodologia é uma forma que nos possibilita construir uma sensibilidade crítica, uma sensibilidade analítica, para poder analisar e entender a dinâmica de reprodução das opressões. Então, a gente está seguindo uma perspectiva teórica do feminismo negro, da importância de se reconhecer os entrecruzamentos entre raça, gênero, classe social, geração e sexualidade. A metodologia interseccional, ela põe em xeque o saber hegemônico. Então, por isso que as nossas pesquisas, elas caminham no sentido de fortalecer e de empoderar vozes historicamente silenciadas no processo de colonização. Então, quando a gente agrega dentro dessa linha de pesquisa a interseccionalidade enquanto uma potência teórica para análise das opressões, ela vai possibilitar que esses estudos, eles não só ressignifiquem existência, mas que eles empoderem esses sujeitos que historicamente tiveram as suas experiências sociais e as suas histórias apagadas, aniquiladas, enquanto um saber que ele também é científico, mas que é construído a partir da vivência cotidiana dessas opressões. Eu vou pedir a gentileza para a Bruna passar para o próximo slide. A nossa segunda linha de pesquisa, violência, educação e cultura de paz em fronteira. Então, essa linha de pesquisa, ela tem como objetivo compreender as múltiplas faces da violência, considerando que a sociedade brasileira é uma sociedade que historicamente tem a sua fundação, o seu processo de formação calcado em desigualdades que elas são estruturais, com o racismo que é estrutural e que permeia a cotidianidade das relações entre os indivíduos, é imprescindível que o estudo da violência considere essas particularidades, ou seja, como que essa violência estrutural ela vai impactar no cotidiano de vida desses sujeitos. A educação, ela aparece enquanto uma potencialidade para o enfrentamento a essa cultura tradicional. Então, se a gente pensar que a gente tem uma sociedade que ela é calcada numa opressão sexista, uma opressão racista e uma opressão classista, pensar esses sujeitos é o resgate da sua história. Historicamente, né, as mulheres, especialmente as mulheres negras, elas vêm sofrendo diversas opressões e desvalorização do seu sujeito, a negação do seu eu. Então, essa linha de pesquisa, ela vai possibilitar compreender a dinâmica, os diferentes contextos nos quais a violência e as desigualdades que são oriundas dessa violência estrutural, como que elas se reproduzem e, principalmente,
como que elas repercutem no cotidiano de vida. O nosso grupo de pesquisa, ele tem uma preocupação em realizar um debate que ele é macro-societário, mas articulando a um debate que ele é micro, ou seja, como que essas determinações em nível estrutural vão impactar no cotidiano, na relação que esses sujeitos têm consigo mesmo e têm com o outro. Então, essa segunda linha de pesquisa vai possibilitar o estudo da violência que ela é visível, essa violência que a gente consegue, que os autores trazem, que a gente consegue identificar a olho nu, mas também de expressões de violência que são escamoteadas e são invisibilizadas no cotidiano de vida dos sujeitos. A gente está trabalhando atualmente com 2 autores, um autor brasileiro, que é o Ottaviani, e um outro autor, que é o Slavoj Zizek, que vão estar trazendo essa perspectiva da violência invisível e o quanto essa violência ela é perversa, porque ela é introjetada, internalizada por aqueles sujeitos que sofrem com os processos de opressão. Então, as nossas linhas de pesquisa, elas vão nesse sentido de empoderamento dos grupos oprimidos, de reconhecimento e valorização das suas histórias, das suas experiências e das lutas que, historicamente, o saber hegemônico, o saber eurocêntrico vem buscando um apagamento das suas histórias. É isso. Pode continuar, Simone. Simone, liga o microfone, amor. Esqueci que eu estava com o microfone desligado, né? A gente optou pelo PowerPoint para que vocês possam, de certa forma, enxergar, né, o nosso trabalho. Então, nós temos alguns projetos, gente, que estão em desenvolvimento, né, neste ano vigente de 2020. Então, e aí, nosso, de pesquisadores da Unipampa, porque daí a gente separou de forma didática entre projetos da Unipampa e projetos em parceria, onde nós contribuímos, e projetos que outros pesquisadores contribuem conosco. Então, hoje nós temos 3 pesquisas em desenvolvimento, né, coordenados pela professora Monique, por mim. Em uma das pesquisas, a gente tem a colaboração da professora Solange. Quais são essas pesquisas? As populações vulneráveis e o avanço da Covid nos municípios da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Cultura de paz e justiça restaurativa em São Borja, implantação e o monitoramento. E o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, uma análise das ações da sociedade civil. Essas 3 pesquisas, elas contam com a contribuição de 3 bolsistas contempladas pelo o edital de apoio aos grupos de pesquisa. E nós temos alunos do Serviço Social e da Ciência Política envolvidos nesses 3 projetos de pesquisa, e a gente tem a contribuição de uma aluna do mestrado. Tá? Nós temos um programa de extensão, que é Cultura de Paz e Métodos Autocompositivos. Nesse programa de extensão, a gente trabalha a categoria, o paradigma teórico da justiça restaurativa. A gente trabalha pela ferramenta teórico-prática da CNV, que é a comunicação não violenta, e a gente está desenvolvendo projetos através desse programa com a 35ª Coordenadoria de Educação, que é para a formação dos profissionais da educação no paradigma restaurativo e na ferramenta da CNV, assim como com a Secretaria Municipal de Educação.
São projetos que nós estamos trabalhando de forma online, né, no sistema home office, mas que ao retornar ao processo presencial vai demandar muito trabalho para a gente, né? A gente tem ainda o projeto de extensão da professora Monique, que é Serviço Social e Conselho Tutelar, mediações necessárias para a integralidade da proteção da criança e do adolescente. A professora Monique acabou de finalizar esse projeto e nós, a partir da análise dos resultados, a gente tem elaborado produções para revistas que vai dar um resultado em 2021, né, Monique? Resultados bem interessantes. A gente tem trabalhado muito nesse ano de 2020, cujos resultados vão aparecer lá em 2021. Tá? Bruna, vou pedir que a Bruna gentilmente passe para a próxima lâmina, né? Então, é isso, os projetos em parceria, então. Mulheres quilombolas e acesso aos direitos de cidadania, desafios para as políticas públicas. Esse projeto é um projeto que originou o meu pós-doutorado lá na PUC, e embora eu tenha regressado para a Unipampa, finalizando meu pós-doc, nós continuamos com essa pesquisa, porque nós não conseguimos visitar todos os territórios quilombolas que a pesquisa planejou, né? Por questões diversas, mas principalmente por falta de recursos financeiros. A gente só conseguiu visitar 38 territórios quilombolas, não sei se é do conhecimento de vocês. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 130 territórios quilombolas regulamentados, né? É uma temática muito interessante. E aí, então, essa pesquisa ela está em pleno andamento. Neste momento, paramos a pesquisa in loco, que é a ida aos territórios quilombolas por conta da pandemia, mas a gente está trabalhando nos dados que está resultando em um livro que vai ser lançado em março do ano que vem, né? Uma outra pesquisa, ampliando ali os povos tradicionais, é uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal do Pará, mas que tem, então, a interlocução direta do nosso grupo de pesquisa, da Unifesp, Federal de São Paulo, da UFRJ e da PUC, de Porto Alegre, que são Mulheres Indígenas e Quilombolas em Movimento, o protagonismo feminino na organização social e política de territórios. A Universidade Federal do Pará, ela trabalha com mais de 500 territórios quilombolas, é muito amplo, e aí, então, a pesquisa deles foi crescendo quando, né, nesses encontros que a gente vai, em função da categoria profissional de serviço social, como os CBAs, né, a gente, dialogando com as pesquisadoras de lá, nós nos tornamos parceiros da pesquisa deles, tá? Então, inclusive, a gente tinha o planejamento de esse ano ir conhecer os territórios quilombolas do Pará, e a pandemia nos barrou esse processo, adiou, né, para 2021. Uma outra pesquisa, que daí em parceria com a Unirio, nós contribuímos na pesquisa da Unirio, né? Memorial Social e Violência, análise sobre os fundamentos da violência contra as mulheres no Brasil. Nós temos uma pesquisadora no nosso grupo de pesquisa, que é a Renata. A Renata é do Serviço Social da Unirio. Então, nós estamos contribuindo na pesquisa do grupo de pesquisa dela, que tem rendido aí umas produções bem interessantes também. E aí, com a Federal do Mato Grosso, uma outra pesquisa, que é as dinâmicas do feminicídio no Brasil. Então, observe, alunos, que a categoria violência,
ela está presente em todo o universo do nosso grupo de pesquisa, né? E aí, não tinha como nós não trazermos a categoria interseccionalidade como uma categoria extremamente importante e condutora dos nossos processos de estudo. Em andamento, neste momento, né, que nós estamos trabalhando no home office intensamente, a professora Monique, eu, o professor Sávio, o professor Cristóvão, a professora Patrícia, a professora Renata, e vários outros colegas, né, com algumas produções importantes, né? A gente acabou de produzir um dossiê para a revista Missões. Esse dossiê contou com 12 artigos, vai ser lançado agora nos próximos dias. Já finalizamos esse processo. Um e-book, que é uma obra coletiva, que daí a professora Monique vai poder falar desse e-book, né, depois, porque a principal organizadora desse e-book foi a professora Monique. Nós ganhamos pelo AGP, o edital de apoio aos grupos de pesquisa, dois e-books. A gente optou por uma obra coletiva e uma obra autoral. Então, a professora Monique está na condução do processo da obra coletiva e eu na condução do processo da obra autoral. E a nossa obra autoral será Gênero, Desigualdades e Políticas Públicas, a Mulher Negra em Debate, né? Onde nós daremos muita ênfase à categoria interseccionalidade, ao neocolonialismo, né? Todas essas expressões que a Monique falou a partir do feminismo negro, tá? Outro livro que a gente está organizando aí com a PUC, a Unipampa e a University York, que é uma universidade de Toronto. Nós temos uma parceria com a minha xará, Simone Bon, né, que é uma pesquisadora do Canadá. Eu, a Patrícia e a Simone Bon estamos organizando esse livro, financiado pelo CNPq e pela FAPERGS, que é um livro como resultado dessa pesquisa de pós-doutorado, Mulheres Quilombolas, Políticas Públicas e Interseccionalidades. Esse livro tem a participação de vários pesquisadores, não apenas da PUC, né, da pesquisa da PUC, mas também de profissionais e pesquisadores aqui da Unipampa, a professora Monique e os nossos alunos do grupo de pesquisa estão contribuindo nesse livro também. Bom, gente, aí a participação em vários eventos, né? Em 5 eventos esse ano a gente encaminhou com material dos nossos alunos para eventos regionais e nacional. Temos aí a participação através de coordenação de grupos de trabalho em 3 eventos esse ano. Alguns artigos aprovados em 2020, um A2, um B2, 2B3, né? E também um ciclo de debates que a gente, na modalidade presencial, a gente fazia mensalmente. Agora a gente vai fazer apenas um no mês de dezembro com a doutora Renata Gomes da Costa, da Unirio. E para finalizar, então, Bruna... agradeço imensamente a atenção de vocês. São 10 anos de pesquisa, né, pessoal, de grupo de pesquisa. É muita coisa para falar em pouco tempo. E a gente deixa aí o e-mail, tanto meu quanto da professora Monique, que nesse momento fala como pesquisadora do grupo, como vice-líder do grupo de pesquisa. E a gente espera vocês, né? Quem quiser vir colaborar com o nosso grupo de pesquisa, ele é interdisciplinar, né? Ele não é focado apenas na disciplinaridade do serviço social, ele é um grupo de pesquisa que faz interlocução com outras áreas do saber. E aí, muito obrigada, Monique. Um abraço a todos.
Ok, muito obrigada, Simone. A gente já até ultrapassou o nosso teto da atividade, que se encerraria às 3h30, agora já são 16 horas. Então, eu gostaria de encaminhar para a finalização da atividade de hoje. Mas, primeiramente, eu quero ver com os alunos se eles têm alguma dúvida, se eles querem realizar alguma contribuição, alguma fala no sentido da apresentação dos grupos de pesquisa hoje. Olhei o chat aqui, acredito que, enfim, eles não queiram participar. E agradeço, parabenizo e agradeço a todos que participaram na atividade de hoje. Parabenizo os grupos de pesquisa. Oi, vocês me escutam? Pessoal, questões de home office. Mas, enfim, né, quero agradecer, quero parabenizar. A professora Solange até postou ali no chat o quanto a gente trabalha, né? Nós não estávamos em atividade de sala de aula, mas trabalhamos intensamente durante esses 6 meses. Por isso, eu quero reforçar os meus agradecimentos a todos e todas as colegas que participaram da atividade de hoje, que vem participando da Semana de Acolhida, que se dispuseram a apresentar com comprometimento, com respeito aos alunos, os seus grupos de pesquisa, as suas contribuições, que tenho certeza são de fundamental importância para o fortalecimento do nosso curso de serviço social aqui na Unipampa. Agradecer aos alunos e dizer que esperamos vocês todos e todas amanhã para a nossa atividade de encerramento com a live Vínculos de Proteção na Trans e Pós-Pandemia. A lista de presença já está disponível no chat. Não esqueçam que até 15 minutos após a finalização da atividade. Muito obrigada, pessoal, pela paciência, né, pela persistência e perseverança de vocês ficarem até as 4 horas conosco, mas eu tenho certeza que foi uma tarde muito produtiva e um bom diálogo. Beijo e obrigada, pessoal.